Como ajudar um parente com transtorno de pedofilia, parente que não dá para se afastar. Se esse parente que não dá para se afastar for um filho menor de idade, ele está sob a nossa tutela e nos cabe de maneira reta dizer a ele que ele não pode continuar, que isso é crime e é exercer o papel da paternidade em cima disso. É menor de idade, está sob a minha tutela e aí eu vou exercer isso dessa maneira. Se o indivíduo não é menor de idade, então ele já responde criminalmente por aquilo, não mais eu, mas ele. Então, se você não pode se afastar dele, uma forma que a gente pode procurar fazer é uma forma direta de chegar com ele e dizer de maneira muito clara que o que ele está fazendo é crime. Você precisa alertá-lo. Ele sabe, mas é preciso que ele saiba que você sabe. Isso que você faz é crime. E a depender do vínculo que a gente tem, se é filho, se é pai, se é irmão, que é uma circunstância inarredável, porque não existe ex-pai, não existe ex-filho, não existe ex-irmão, como também não existe ex-irmã, pode ser uma menina que esteja vivendo esse tipo de situação, uma filha, né? Porque não existe pedofilia só no ambiente masculino, mas se existir um laço consanguíneo nessa relação, precisa dizer de maneira muito clara e alertar sobre o fato de que isso vai levá-lo naturalmente a um processo de criminal, porque mais cedo ou mais tarde isso vai ser descoberto, não tem como. Existem policiais que rastreiam insistentemente pela internet e dentro de um ambiente chamado DeepNet, que não é essa internet que a gente usa, é uma outra que existe por baixo dessa, onde as pessoas vivem de maneira muito mais licenciosa. E existe um grupo de policiais rastreando quem trabalha na DeepNet, que trabalha com pedofilia. A gente às vezes não está sabendo, quando vê a polícia chega, estoura e leva todo mundo. Mas é preciso dizer, ele precisa saber que você sabe. Se for marido, que marido não é laço consanguíneo, é necessário que a gente se prepare para as possíveis consequências que isso tenha. E a depender desse processo e da forma como a relação se encontra, de repente, pode ser isso até um motivo para que você repense a relação. Pelo nível de violência, de promiscuidade, porque ao ter pedofilia na história, existe promiscuidade, existe infidelidade, existe uma série de rupturas, né? Uma série de rupturas que estão acontecendo. E isso vai exigir obrigatoriamente que você tome uma decisão até mais séria sobre isso. Eu estou dizendo essas coisas por ser parente, mas eu queria destacar aqui para aqueles que não são parentes. Um professor descobre que tem alguém na escola que assedia os alunos. Nessas circunstâncias, ele tem o dever de comunicar à polícia, e a polícia vai tomar as providências. Eu não estou acionando a polícia nesse momento pelo fato de ser família, porque é muito complicado isso. Mas é preciso dizer de maneira muito clara que isso não tem vida longa, que a polícia vai achar. A polícia vai achar. E a polícia, achando, ela desbarata a quadrilha inteira. Ela puxa o fio, vê quem conecta com quem, e elas rapidamente desmontam uma quadrilha. Então, essa pessoa que está envolvida não tem noção do nível de perigo que ela está correndo. Como é parente, eu estou dizendo para não fazer uma denúncia direta. Se não fosse parente, fosse vizinho, se fosse qualquer outra coisa, a denúncia teria que ser feita sob pena de você ser conivente com o processo. Alerte, avise,
porque, inevitavelmente, esses fenômenos eles costumam ser destruídos pela própria polícia. Eu vou até voltar para conversar sobre uma questão da semana passada que toca nessa, que é a questão da pedofilia. Que dei a resposta, e depois que eu dei a resposta, teve até uma pessoa que veio no chat questionar algumas coisas, e ela está certa. Por quê? Porque na hora que eu respondi, eu acabei não separando em dois tipos de situação. Eu deveria ter feito isso. Então, peço desculpa para vocês. Me perguntaram sobre a questão da pedofilia. E tem dois tipos de consumo de pedofilia. Tem um cara que entra na internet que fica consumindo. Quando eu respondi a primeira parte da pergunta, era dizendo, olha, esse pessoal que consome, porque tem muita gente que consome pela internet e acha que nunca vai ser pego. Então, ele tem um nível de comprometimento, é um parente que tem um nível de comprometimento. Então, essa é uma história em que você tem que chegar, cara, para com isso, vai ser descoberto, tu não pode fazer isso e tal. E tem um segundo, que é o caso que a gente abordou no final da resposta, mas eu acabei não dizendo, agora eu vou tratar de uma segunda coisa, que é a pessoa que está envolvida com a pedofilia, mas não é filme, não é consumo de foto, não é consumo de vídeo pela internet. O cara está praticando, esse tem que ser denunciado, Esse tem que ser denunciado. Então, é aquilo que a gente comentou na semana passada, só esqueci de separar os dois. Então, assim, no primeiro, você tem que alertar o cara que tu vai ser pego, e para com isso. Para de fazer, porque ele é um consumidor de um produto que estimula a produção. No segundo, em que a pessoa é o agente promovedor da pedofilia, é lógico, como ele é seu parente, você vai dizer, você para com isso, porque eu vou te denunciar. Eu vou te denunciar. E se ele não parar, tem que denunciar mesmo. Não pode. São crianças que estão envolvidas, é uma coisa muito grave com relação a isso, né? Então, é muito preocupante.